Algumas pessoas com depressão podem tentar esconder os sinais de outras pessoas, ou podem nem perceber que têm depressão. Embora os sintomas típicos da depressão, como tristeza ou desesperança, possam ser fáceis de reconhecer, há sintomas que podem ser menos óbvios. A depressão pode ser descrita como um dia triste, chuvoso e nebuloso. Para algumas pessoas, o sentimento pode ser pior. Os sinais podem variar de pessoa para pessoa, com cada pintura uma imagem diferente do que significa experimentar a depressão em primeira mão. O que é depressão? Depressão é definida como um diagnóstico de no mínimo 2 semanas de mau humor ou anedonia, uma condição psicológica caracterizada pela incapacidade de experimentar prazer nas atividades diárias. Ser infeliz não é o mesmo que estar deprimido. Depressão é um termo usado com frequência para descrever como nos sentimos após uma semana ruim no trabalho ou quando estamos passando por um rompimento. Mas o transtorno depressivo maior, um tipo de depressão, é muito mais complicado. Existem sintomas específicos que determinam se é depressão ou tristeza que todos experimentamos algumas vezes na vida. Determinar se sentimentos sombrios persistentes e inabaláveis são o resultado da depressão pode ser o primeiro passo para a cura e a recuperação. Leia estes sinais de aviso para ver se é hora de procurar um profissional de saúde mental. Você já ouviu falar do termo depressão sorridente? Também conhecida como depressão oculta ou depressão de alto funcionamento, é quando alguém que está clinicamente deprimido tenta manter isso em segredo dos outros. Essas pessoas geralmente são felizes, bem-sucedidas e aparentemente juntas. Você provavelmente nunca imaginaria que é algo que os incomode por causa de quão bem eles escondem suas doenças mentais e fazem você pensar que suas vidas são perfeitamente felizes e boas. É assustador pensar que as pessoas mais próximas a nós podem estar sofrendo de depressão sem que saibamos disso, mas muitos pacientes geralmente tentam esconder sua condição dos outros. Eles não se sentem confortáveis o suficiente para exibir seus sintomas habituais de fadiga, perda de apetite, distúrbios do sono e sentimentos de desesperança e tentam convencer a todos de que tudo está bem com eles. Existe alguém que você acha que poderia estar secretamente deprimido. Cuidado com estes 8 sinais indicadores de que eles podem ter ocultado a depressão. 1. Eles sentem emoções em um nível muito mais profundo. Alguém que está secretamente deprimido geralmente sente as coisas com mais intensidade do que o habitual, por causa do quanto elas ficam presas no interior. Isso é especialmente revelador quando a pessoa que exibe todas essas coisas geralmente é calma e colecionada a maior parte do tempo, mas de repente se torna emocionalmente volátil. É mais fácil para eles chorar, ficar chateados ou até sofrer um colapso total, mesmo quando normalmente não são assim porque se sentem sobrecarregados com a profundidade de todas as suas emoções. SLNC1000. Eles se tornam mais afetuosos e amorosos com os outros, mas também se irritam e entristecem mais facilmente. 2. Eles se tornaram mais filosóficos e reflexivos. Outro sinal sutil de depressão sorridente é quando uma pessoa de repente quer ter conversas profundas, porém sombrias, sobre vida e filosofia. Alguém que costumava ser tão descontraído e despreocupado agora se tornou cínico e pessimista, talvez porque esteja lutando internamente com muitos pensamentos obscuros que tem muito medo de compartilhar. Eles podem adotar um ponto de vista mais nihilista e se tornar menos positivos e otimistas do que você está acostumado. 3. Eles estão obcecados em serem os melhores. A depressão muitas vezes nos rouba nossa capacidade de desfrutar dos prazeres simples da vida, e a depressão oculta não é diferente. As pessoas que lutam contra a depressão, mas tentam ocultá-la, muitas vezes se lançam em seu trabalho ou em sua arte, a fim de encontrar sentido em sua vida e entender seu sofrimento. Eles trabalham incansavelmente e se dedicam a ser o melhor pintor, escritor,
músico, estudioso, atleta ou qualquer outro campo em que estejam interessados, porque é a única maneira de sentir que é importante. Trabalhando em excesso, eles podem sentir algum alívio da depressão e se distrair de toda a negatividade que é a sensação. 4. Eles têm mudanças bruscas de humor. O que a maioria das pessoas não sabe é que a depressão nem sempre parece tristeza. Às vezes, a depressão se manifesta como raiva, irritabilidade e mudanças repentinas de humor. Como ter depressão torna tão difícil para nós nos sentirmos felizes e desfrutarmos das coisas que costumávamos amar, tendemos a atacar e ficar emocionalmente desequilibrados. Nós criticamos todo mundo por tudo, porque perdemos nossa capacidade de manter nossos sentimentos sob controle. Há muita raiva e desespero para suprimir, então deixamos explodir e fazer birras. 5. Eles começaram a abusar de drogas e álcool. Embora seja normal que adolescentes e adultos jovens participem do uso recreativo de drogas e bebam ocasionalmente, ele começa a se tornar uma bandeira vermelha para a depressão oculta quando eles param de fazer isso de vez em quando e se tornam dependentes dela, tornando um hábito regular. De fato, a Associação de Ansiedade e Depressão da América descobriu que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas que estavam deprimidas também tinha um distúrbio de uso de substâncias. Portanto, se você notar que essa pessoa está começando a mostrar sinais de dependência quando não havia antes, isso pode significar que ela está secretamente deprimida. 6. Eles estão sempre fora disso ultimamente. Um dos sintomas menos conhecidos da depressão clínica é a dificuldade de concentração e lembrança. Aqueles que sofrem com isso muitas vezes têm dificuldade em manter sua linha de pensamento, não conseguem terminar suas frases e se esforçam para terminar as tarefas. Suas notas ou desempenho no trabalho podem diminuir porque não conseguem mais se concentrar ou pensar direito. Eles têm problemas para se decidir, lembrando eventos e informações recentes, e podem até começar a falar e se mover mais devagar como resultado. 7. Eles se sentem mal por pedir ajuda. Quando alguém está tentando ocultar sua depressão dos outros, ou talvez deles mesmos, geralmente envia gritos sutis por ajuda que imediatamente recupera. Eles dizem que algo está errado, mas depois dizem que é bobo ou sem importância e apenas lidam com isso por conta própria. Eles tentam conversar com um orientador ou um psicólogo, mas se esquecem disso no último minuto. Eles se desculpam por pedir ajuda, mesmo quando estão lutando, e nunca querem sobrecarregar ninguém com o que estão passando. 8. Eles sempre tentam parecer agir felizes. Finalmente, mas talvez o mais importante, você pode dizer, quando alguém está secretamente deprimido, se parece que eles estão constantemente fazendo um esforço para parecer feliz na sua frente. Eles estão sorrindo e alegres o tempo todo e geralmente negam que algo está errado, mesmo quando você sabe que existe. E justamente quando eles começam a se abrir para você sobre o que os machuca, eles mudam rapidamente de assunto ou descartam seus problemas com um sorriso. Eles não permitem que outras pessoas os vejam chorar, ou ficar tristes, então eles inventam desculpas porque você não pode passar muito tempo com você, mas às vezes, geralmente quando eles acham que ninguém mais está olhando, eles deixam a fachada cair e você sabe que eles não estão bem. Nem todo mundo que tem depressão apresentará os sintomas comumente associados à condição. Por causa do estigma negativo que envolve a doença mental, muitos pacientes muitas vezes sentem a necessidade de manter sua luta em segredo por medo de serem julgados, envergonhados ou maltratados por sua depressão. Se você conhece alguém que está secretamente deprimido, procure-o. Envie-os a um profissional de saúde mental para que eles possam obter a ajuda de que precisam para melhorar. Ofereça seu apoio e compreensão. Preste atenção a esses sinais e você poderá salvar a vida deles.
Como sempre, desejando-lhe paz, amor e luz em sua incrível jornada.